Olá, seguidores do Júnior Alac. Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. Eu gostaria de começar com o seguinte: o lobo mau vai continuar sendo mal se você continuar escutando só a versão do Chapeuzinho Vermelho. Se você escutar só essa versão, o lobo mau vai continuar mal. Você escutou a versão do colesterol desde que você nasceu. Essa história é muito antiga, mas os pesquisadores que se dedicam a vida a isso, nenhum deles concorda com o que está acontecendo aí. E eu sei da minha responsabilidade, eu sei que tudo que eu estou falando aqui está sendo anotado por muita gente e estou preparado para me defender, inclusive juridicamente, se for o caso, porque tenho todo o embasamento científico para fazer isso. Então, de modo que à medida que eu vou falando, você pode ir checando, porque eu sei da minha reputação e eu cuido muito bem dela. Vamos começar lá atrás. Em 1784, foi identificado colesterol. Colesterol. Por que chama colesterol? Porque é um esterol que foi encontrado na bile, ou bilis, os dois nomes estão certos. É um cole, vem de bile. Colesterol, esterol. É um álcool policíclico de 27 carbonos que foi encontrado na bile. Isso foi chamado de colesterol. Quase 100 anos depois, em 1870, o Dr. Rudolf Virchow, um grande patologista alemão, ele descobriu que na placa aterosclerótica havia colesterol. Quer dizer nada, o colesterol podia estar lá para defender a placa. Nós não sabemos, o bombeiro, quando tem um incêndio, você encontra o bombeiro lá. Não é o bombeiro que causou o incêndio, ele foi lá para salvar, que é o que o colesterol faz. Em 1912, um cientista russo chamado Anitkov, ele deu colesterol para coelhos e para galinhas. E tanto os coelhos quanto as galinhas desenvolveram aterosclerose. Coelho e galinha não são carnívoros. Não são herbívoros, só come planta. Colesterol é uma estrutura animal. Não existe colesterol em nenhuma planta. Nenhum do gênero do reino vegetal tem colesterol. Então foi dado um alimento, como foi dado, por exemplo, farelo de osso para as vacas na Inglaterra, e as vacas desenvolveram a doença da vaca louca, exatamente a mesma coisa. Então foi desenvolvido a aterosclerose nos coelhos e nas galinhas. Isso foi publicado. O próprio Anitkov, anos depois, mostrou que quando ele fez isso em ratos, ele não conseguiu a mesma coisa. Ele só conseguia aquilo em coelho e em galinha, em animais herbívoros. Mas já era tarde demais, a história já tinha pego, e aí em 1925 foi demonstrado que o colesterol do corpo é o corpo que faz. O colesterol é um nutriente tão importante para o corpo que ele não delega para a dieta. Ele mesmo fabrica. Quer dizer, 85%, 90% do seu colesterol, ele é fabricado pelo próprio corpo. O colesterol é um lipídio. Toda gordura é lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. Vou falar de novo. Toda gordura é lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. Colesterol nunca foi lipídio. Segundo, colesterol é produzido a partir do acetil-CoA, que pode advir tanto do carboidrato, quanto da proteína, quanto da gordura. Mas no caso do corpo, é muito mais do carboidrato. Então, se você está com seu colesterol alto, a não ser que tenha uma patologia, você tem, por exemplo, tem hipotiroidismo, que é a principal causa de colesterol alto, e você quer baixar esse colesterol, o que você tem que fazer não é cortar a gordura.
O que você tem que fazer é cortar carboidrato, porque a principal fonte de produção de colesterol, principalmente no fígado, a partir de acetil-CoA, é carboidrato na dieta. Então, todo mundo que reduz carboidrato na dieta, automaticamente tem uma queda no colesterol. Eu acho que seria uma sacanagem cósmica se isso acontecesse, desculpe o termo, porque o colesterol é um nutriente que está na membrana de todas as células do corpo, 100 trilhões de células. Ele está na bainha de mielina que encapa os nervos. 25% do nosso colesterol está no cérebro, que ocupa, é só 2 quilos de peso, 2% do peso do corpo, tem 25% do colesterol. O colesterol é o precursor de todos os hormônios esteroidais. O colesterol é precursor da vitamina D3. O colesterol é precursor da formação da bile. O colesterol é importante no sistema imune. Se você começa a analisar, você começa a ver que o colesterol está no sistema endócrino, ele está no sistema imune, ele está no sistema nervoso. Você acha que um criador com toda a inteligência, ele vai colocar uma coisa que prejudica em todos os lugares, em todas as células? Você está questionando o processo evolutivo. Então, isso é um nutriente importante. A hipótese, nunca deixou de ser uma hipótese, de que o colesterol causaria problema cardíaco, isso foi uma hipótese, isso nunca foi comprovado. Eu quero que você entenda isso. Os estudos que são apresentados são estudo coorte, C-O-O-R-T-E. O que é um estudo coorte? É um estudo de observação, de correlação. Olha só, essa história de colesterol e de gordura saturada, que nós vamos poder discutir aqui também, que é outro mito, que eu desafio você de novo a me achar um trabalho mostrando que gordura saturada dá problema cardíaco. Eles tentaram isso com vários estudos. Eles tentaram isso com um estudo de Honolulu, tentaram isso com um estudo de Porto Rico, tentaram isso com um estudo de Chicago, e o grupo de colaboração Cochrane, que faz as revisões sistemáticas, fez um trabalho enorme de revisão, de meta-análise, e chegou à conclusão que também não existe causalidade entre gordura saturada e doença cardiovascular. Mas a maioria dos médicos continua acreditando nesse dogma. Eu desafio aqui você me mostrar um trabalho científico de causalidade, não de correlação. Correlação eu te mostro que aumento de venda de tênis causa diabetes. Isso é correlação. Eu estou falando de causação, de causalidade. Não existe. Foi uma hipótese também equivocada. O senhor está derrubando o mito da gordura. Porém, é fato que 4 em cada 10 pessoas que estão nos assistindo vão morrer por conta de uma doença no coração. Sim, é verdade. E continua sendo assim nos últimos 40 anos. Não há mudança no cenário. Não há mudança no cenário. A doença cardiovascular continua sendo a principal causa de morte. Mas isso não foi sempre assim. Quero que você saiba disso. Isso começou, a primeira descrição de um infarto agudo do miocárdio por oclusão da coronária ocorreu em 1912 nos Estados Unidos. O Dr. James B. Herrick era um médico famosíssimo, também da região de Chicago, e esse indivíduo fez a primeira descrição, publicou o primeiro trabalho, dizendo que havia uma coisa chamada infarto agudo do miocárdio, que era raríssimo naquela época, e que era causado por uma oclusão coronariana. O trabalho dele teve muito pouco impacto, ninguém deu bola. 3, 4 anos depois, republicou, já com mais casos, mostrando isso, e isso começou a aparecer nos Estados Unidos e no mundo. Em 1930, 3 mil pessoas nos Estados Unidos morreram de infarto no miocárdio. Em 1960, 30 anos depois, 300 mil morreram de infarto no miocárdio. Você que está aí me assistindo, você deve estar pensando o seguinte: o que causou isso? O que causou não existir praticamente, ser uma coisa raríssima,
para ser a principal causa de morte nos Estados Unidos e em todos os países industrializados. Dois fatores vão contar. Deixa eu começar com o primeiro. Em 1910, foi criada uma tecnologia francesa chamada hidrogenação, onde você pegava um ácido graxo poliinsaturado, você hidrogenava ele a alta temperatura, com catalisadores, etc., e isso aumentava o tempo na gôndola. Então, um óleo vegetal poliinsaturado, que estragaria em 10 dias, ele agora pode ficar 1 ano na gôndola do supermercado, que ele não estraga. No momento que essa tecnologia francesa foi criada, da hidrogenação na produção de gordura trans, a Procter & Gamble nos Estados Unidos lançou em 1911, 1 ano depois, o Crisco, que é o óleo cristalizado de algodão. No lançamento do Crisco, usando a tecnologia da hidrogenação parcial, que hoje nós sabemos que produz gordura trans, que é um antinutriente, para lançar isso, eles tiveram que falar mal do resto. Então eles fizeram uma campanha enorme contra a gordura animal, que a sua avó cozinhava, usava o toucinho de porco ou de boi para cozinhar e tinha muita saúde, obrigado. E fizeram uma campanha enorme contra os óleos tropicais, entre eles o óleo de coco. Então o óleo de coco, a banha suína, o toucinho bovino, que era o que se cozinhava as comidas na época, foi banido, porque agora chegou essa novidade, que é o Crisco, que é o óleo de algodão cristalizado, usando a hidrogenação parcial. Passaram-se muitos anos para a gente descobrir que isso, na realidade, era um veneno, porque a hidrogenação parcial cria uma gordura chamada trans, e essa gordura trans, eu vou fazer uma analogia aqui para ficar fácil para você, é como se você colocasse uma coisa de plástico na sua cabeça, amarrasse no pescoço e pedisse você para respirar. Você não conseguiria respirar, você ia morrer sufocado. A gordura trans entra na membrana da célula e sufoca a célula. Estou simplificando o processo. Então, é um antinutriente. Tá? Hoje nós sabemos, ela está sendo banida em vários lugares, no Canadá, nos Estados Unidos, inclusive já tem no Brasil regras para gordura trans. Esse foi o primeiro problema. Aí começaram a aparecer os infartos. O segundo problema foi o aumento no consumo de açúcar. Você tem uma ideia, em 1700, os Estados Unidos consumia 2 quilos de açúcar por pessoa por ano. Em 2010, os Estados Unidos estavam consumindo 80 quilos de açúcar por pessoa por ano no estado do Mississippi, que é o pior deles, de comer açúcar. Então aumentou 40 vezes. 40 vezes. Isso representa um aumento de 4.000%. Então o organismo também não está dando conta desse aumento de açúcar. Então você juntou o aumento do açúcar com o aumento do óleo vegetal poliinsaturado, que você compra no supermercado e leva para cozinhar, achando que você está levando um óleo saudável, diferente do que a sua avó cozinhava. Então, quando você combina essas duas coisas, o óleo poliinsaturado, hidrogenado parcial, para não estragar na gôndola, e o açúcar, essa quantidade absurda de açúcar, o que aconteceu? Com isso, começaram a aparecer cada vez mais os infartos, e por volta de 1950, de 1960, surgiu como principal causa de morte.